A equipe Mercedes vem tendo problemas sérios nesse ano de 2022. Perdeu seu posto de campeã mundial, ou pelo menos parcialmente perdeu. Mas isso é uma vantagem grande demais para a equipe alemã. E inclusive as regras acabam ajudando cada vez mais essa equipe nesse ano de 2022. Quer entender tudo sobre isso? Por que a Mercedes vai ser beneficiada por estar em terceiro lugar no campeonato de construtores? Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e a equipe Mercedes, como todo mundo sabe, eu venho falando em diversos vídeos aqui do canal, vem sofrendo muito nesse ano de 2022. Esse novo regulamento não fez muito bem para o time alemão. Tem sofrido muito com a inovação que eles mesmos criaram com o conceito Zero Side Pods, que gera muito porpoising. Realmente o porpoising, pelo menos segundo o próprio Toto Wolff, já foi solucionado de uma forma ou de outra, mas o carro continua extremamente rígido, o que atrapalha e muito, principalmente em pistas com asfalto extremamente irregular e as zebras também muito agressivas. Isso faz com que o carro quique, tenha problemas ali com solavancos, acabe agredindo a coluna dos pilotos. Isso não é bom nem para o carro, nem para os pilotos e nem para os pontos que a equipe conquista durante um fim de semana, que realmente não são tão altos por problemas ligados a esses solavancos. E com isso, diferentemente do que aconteceu nos últimos anos da Fórmula 1, onde a Mercedes teve a capacidade ali de vencer diversas corridas, vencer campeonatos mundiais de construtores e de pilotos, nesse ano tudo está sendo diferente. Suas principais rivais, Ferrari e Red Bull, têm batalhado pelo título, enquanto a Mercedes rema contra a maré na tentativa de se aproximar cada vez mais do F175 e do RB18. Mas aparentemente, uma regra que tem no regulamento acaba permitindo a Mercedes a ter um desempenho um pouco melhor com relação aos novos testes da Fórmula 1. Ela vai poder fazer mais testes do que a Ferrari e a Red Bull. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e você vai entender tudo que eu tô falando depois que você terminar esse vídeo especificamente. Mas antes, eu queria convidá-lo a acessar aqui embaixo as fontes na descrição e também convidá-lo a deixar o like nesse vídeo. Quando você deixa a sua curtida, você ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais, porque você mostra para o algoritmo do YouTube que ele realmente é muito relevante e ele é bom. Além disso, se você ainda não for um inscrito, também já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o porquê a Mercedes vai ser beneficiada por uma regra da FIA que permite ela fazer testes extras quando comparada a outras equipes como Ferrari e Red Bull. O que pode salvar a Mercedes é um sistema que se chama Handicap. Justamente porque ela está em terceiro lugar no Mundial, ela terá a possibilidade de testar um pouco mais seu carro a partir da próxima semana da gravação desse vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de junho de 2022, ou seja, se você estiver assistindo esse vídeo na semana do GP de Silverstone, é bem provável que a Mercedes já está praticando testes importantes e que esse regulamento permite por ela estar na terceira colocação. Mas vamos explicar tudo sobre isso, entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na Fórmula 1 e por que ela tem essa chance de melhorar mais o carro do que Ferrari e Red Bull. A grande questão é que a partir do dia 1º de julho, o que vai acontecer é que o handicap da Fórmula 1 será atualizado. O que é esse handicap? É basicamente um sistema de desenvolvimento aerodinâmico que a Fórmula 1 desenvolveu. A intenção principal é permitir que as equipes que estão mais atrás do grid tenham mais oportunidades de desenvolver os seus carros através, por exemplo, de testes nos túneis de vento principalmente. Como a Mercedes havia terminado o Mundial de 2021 em primeiro lugar, ela era a equipe que começou 2022 com menos oportunidades de testagem em seu carro no túnel de vento. Ou seja, teve um certo prejuízo, vamos dizer assim, quando comparada a Ferrari, Red Bull e McLaren. Mas a partir do meio desse ano, do dia 1º de julho, esse handicap é atualizado e como a Mercedes não ocupa mais a primeira posição no Mundial, ela terá a oportunidade de fazer testes mais intensos no seu W13. Até porque, nesse exato momento, ela está em terceiro lugar. Ou seja,
Ferrari e Red Bull terão um certo déficit quando comparado à equipe alemã. Esse sistema foi introduzido a partir do ano de 2021 e, como vocês já podem ter imaginado, tem como principal objetivo nivelar um pouco mais o desenvolvimento das equipes, assim como o próprio teto orçamentário foi capaz de fazer até esse exato momento. Com o handicap, as equipes que estão mais atrás do grid têm mais tempo de túnel de vento, enquanto as equipes que estão mais à frente chegam a perder até 30% do tempo que antes elas tinham nesse equipamento especificamente. A Mercedes, com isso, tem uma vantagem sobre as equipes que estão logo à sua frente. No fim das contas, a equipe que ocupa o primeiro lugar tem o direito de utilizar apenas 70% da cota de base fixa desse regulamento, ou seja, a cota em que ela poderia utilizar esse instrumento do túnel de vento. O primeiro lugar pode utilizar apenas 70% dessa cota. Essa cota é definida como o 7º lugar do campeonato de construtores, que seriam aproximadamente 320 corridas de túnel de vento. E isso porque um período de testes dura aproximadamente uma semana, e isso corresponderia a aproximadamente também 40 execuções desse túnel de vento, isso segundo motorsport.com. Como eu já disse, a fonte está aqui embaixo na descrição. 40 execuções seriam 40 corridas também. E com isso, como essas 40 corridas seriam correspondentes ao 7º lugar do campeonato, a Mercedes, que terminou o campeonato de construtores no ano passado em primeiro lugar, teria direito apenas a 28 corridas por semana. Mas agora, como ela está na 3ª colocação e tem direito a 85% da cota base da Fórmula 1, nesse momento ela teria direito a 32 corridas por semana, 4 corridas a mais do que antes. E isso já é sim algo extremamente significativo quando nós pensamos em desenvolvimento dos carros. Muito significativo mesmo, você não faz ideia. Uma correção apenas, a Mercedes não tem direito a 85%, mas sim a 80%. Mas quando comparada à Ferrari, por exemplo, que tem direito a 70%, e a Red Bull, que tem direito a 75% da cota base, isso realmente faz toda a diferença. E realmente faz com que a Mercedes tenha mais oportunidades do que a equipe italiana e a equipe austríaca em 2022. No fim das contas, aparentemente a equipe alemã, que sofre a maior parte ali dos seus problemas ligados à pressão aerodinâmica, deve conseguir consertá-los com um pouco mais de facilidade através desses testes dentro do túnel de vento. A gente sabe, ela estava tendo sim o direito de utilizá-lo, só que muito menos do que as suas principais rivais. Mas nesse momento específico do ano, com 32 testes, é bem provável que ela consiga evoluir seu carro exatamente nos pontos em que ela mais sofre em 2022. Mas também é extremamente importante nós nos lembrarmos que essa regra de handicap não valeria para o início do ano de 2023, já que a regra do handicap de 2023 será definida ao fim da classificação dessa temporada de 2022. Ou seja, existem 2 handicaps por ano, um no início do ano e outro na metade da temporada, justamente na intenção de conseguir nivelar um pouco mais essas equipes. Mas independente de qualquer coisa, o que é importante nós falarmos é que com isso a Mercedes tem uma certa vantagem sobre Ferrari e Red Bull, e uma vantagem expressiva na área em que ela precisa ter maiores modificações, atualizações e melhorias do seu W13. Aparentemente, é justamente nessa área em que ela vai mexer, trazendo aí mais oportunidades à equipe alemã de bater de frente com suas principais rivais. E inclusive, nesse GP de Silverstone, como a própria equipe tem falado, ela espera conseguir bons resultados e talvez correr atrás até mesmo de vitórias agora no GP da Inglaterra. Então, em quem você vai apostar no GP da Inglaterra? Eu indico que para você apostar, você utilize a stake.com. O link já está aqui embaixo na descrição. Utilize o cupom Hora do Piloto para não perder essa oportunidade e aposte na sua equipe do coração. Isso não é uma indicação de aposta, nem para Mercedes, nem Ferrari e Red Bull, mas lá tem diversas opções que você pode ganhar dinheiro com o seu esporte do coração, com a sua equipe e com o seu piloto. Não perde essa oportunidade e já deixa aqui embaixo nos comentários em quem você vai apostar para esse fim de semana do GP da Inglaterra de Fórmula 1. Eu acredito com toda sinceridade que a Mercedes vem forte para esse GP da Inglaterra, mas essas novas regras do handicap
não farão muita diferença para esse fim de semana especificamente agora, justamente porque elas passam a valer a partir do dia 1º de julho e, obviamente, elas devem ali apenas começar esse novo desenvolvimento do W13 a partir das férias de verão. Então não daria tempo de utilizar aí essas 32 corridas para esse próximo fim de semana. Mas independente do que aconteça, segundo Toto Wolff, segundo diversos dirigentes ali da equipe Mercedes, eles estão sim extremamente otimistas para conseguir aí um certo resultado interessante. Claro que eu vou trazer esse vídeo com mais profundidade para vocês no decorrer dessa próxima semana aí do GP de Silverstone de Fórmula 1, explicando aí quais são as expectativas, tanto para Mercedes quanto Red Bull e Ferrari, mas antes eu queria saber a sua opinião. Você acredita mesmo que o handicap aí, essa mudança com relação à utilização do túnel de vento, pode mesmo afetar a Mercedes? Você acha que depois disso tudo, talvez a equipe alemã tenha condições de brigar pelo título mundial de Fórmula 1? Já deixa a sua opinião aqui embaixo, junto com quem você vai apostar através do site da Stake. Sinceramente, eu acredito que o handicap vem sim para mudar um pouco o jogo para diversas equipes. Claro, 4 corridas fazem a diferença, mas é importante nós nos lembrarmos que é um déficit um pouco maior, porque antes a Mercedes fazia 28 corridas. Hoje, ela faz ali aproximadamente 32, enquanto a própria Red Bull vai fazer 28. Ou seja, é um déficit de aproximadamente 8 corridas no túnel de vento a menos quando nós comparamos a Mercedes com a Red Bull. É um déficit considerável e provavelmente vai ajudar muito essas equipes aí do meio do grid e também equipes que estão tentando rivalizar contra Ferrari e Red Bull. É claro que no fim das contas é bem provável que o RB18 e o F175 continuem sendo extremamente velozes e fortes até o fim desse ano, mas com toda certeza isso vai sim ajudar as equipes menores a pelo menos tentarem alcançar essas grandes equipes que têm tantas condições aí de chegar com carros tão velozes nesse ano. Mas como eu já disse, para esse próximo GP de Silverstone, isso não deve afetar tanto assim a vida da equipe alemã. Mas como eu já disse, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acredita que deve acontecer em Silverstone, se você acha que o handicap vai fazer a diferença e em quem você vai apostar. Além disso, se você gostou desse vídeo, dessa análise que eu fiz, também deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha mostra para o YouTube o quanto esse canal é precioso para você e ainda por cima me ajuda a crescer cada vez mais nessa plataforma. E também já se inscreve aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!